Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula Paraná, aula de ensino religioso, sexto ano, sobre tradições orais que se desdobram em ancestralidade, textos sagrados orais. E hoje a aula é diferente porque vamos falar de uma tradição oral brasileira muito ligada à nossa cultura, ao desenvolvimento daquilo que chamamos inclusive de próprio povo brasileiro. Vocês estão prontos? Então vamos lá, aventureiros da cultura! O objetivo desta aula é reconhecer o papel da tradição oral na preservação das memórias e acontecimentos e ensinamentos religiosos. Então, a importância da tradição oral, da ancestralidade para a preservação dos conhecimentos, da sabedoria popular e da religiosidade do povo brasileiro. Você já ouviu falar de benzedeira, curandeira? Aí na sua cidade existe alguma benzedeira? Conhece alguma dessas rezas e benzimento? Já foi em alguma? Bom, muito antes do Brasil ter hospitais, cursos de medicina, as benzedeiras era a forma mais fácil das pessoas conseguirem atendimento médico. Então, elas eram sábias, e ainda são, que conhecem as plantas, as ervas, e com isso conseguem fazer um tipo de tratamento alternativo muito comum no interior do Brasil inteiro, principalmente interior do Paraná. Faz parte da tradição oral brasileira essa prática sincrética, inclusive a prática das benzedeiras é sincrética. Em geral são senhoras, a imagem que a gente tem de uma benzedeira é uma senhora de cabelo branco que conhece as ervas, as rezas e usam da sabedoria para benzer e curar todo tipo de males. Sincretismo, a palavra sincretismo, significa juntar elementos de religiões diferentes. No Brasil temos vários exemplos, a Umbanda que tem elementos tanto do cristianismo, do espiritismo, do xamanismo e das religiões de matriz africana, Santo Daime, entre outras, mas as benzedeiras também têm esse elemento sincrético, porque são rezadeiras das rezas católicas, da influência cristã do Brasil, conhecem as práticas, as ervas, as garrafadas, pomadas xamânicas indígenas e também têm influência mais tarde do espiritismo e outros fenômenos religiosos que estão presentes no Brasil. Então isso que é sincretismo, quando junta elementos de diferentes religiões para formar uma outra coisa, uma coisa diferente. Bom, quebranto, mal olhado, rendidura. Quem é do interior provavelmente já ouviu falar essas expressões e muitas outras. E aquele conselho, é melhor se benzer. Tá com bicha atacada, tá com, enfim, vermelhidão na pele, pegou cobreiro, na minha região falavam pegou cobreiro, leva na benzedeira. Imagino que vocês já devam ter escutado isso aí na sua casa, na sua região. Bom, agora é com vocês. Vamos fazer aquele break para vocês porem a mão na massa e fazerem agora. Vamos dar um tempinho para vocês fazerem uma atividade prática. Você conhece alguma simpatia, reza popular, alguma oração da sua região que tem alguma finalidade que seja de cura ou efeito positivo, quebrar mal olhado, enfim, pode ser uma simpatia, pode ser uma prece, uma oração, uma reza dessas populares do folclore. Se você não souber, pede ajuda para a família, quem estiver aí com você. Escreva um texto, aí um parágrafo no mínimo, relatando o que é essa reza e para que serve essa reza, essa simpatia. E como eu disse, se você não conhecer, pede ajuda para quem estiver com você. Então vamos dar aí um tempinho para você escrever, exercitar a escrita e já voltamos.
Voltamos com a aula Paraná Tradição Oral, 6º ano, ensino religioso, e aí vocês tiveram um tempo. Essa atividade não tem muito certo e errado, uma resolução. Importante que você tenha escrito pelo menos um parágrafo relatando alguma simpatia, benzedura que você conhece, ou mesmo reza aí da sua região, que faz parte do folclore brasileiro, mas também da nossa cultura, da religiosidade popular brasileira. Lá na minha região tinha muito de colocar alho, sal grosso do lado da porta. Para criança, minha avó, minha falecida avó, conhecia vários benzimentos aí com arruda, alecrim, cortaíngua, rendidura. Eram várias as simpatias que minha avó conhecia. Aposto que isso aproximou vocês aí dos familiares, perguntando se eles conhecem e tal. Bom, há mais ou menos uns 100 anos atrás, as curandeiras eram a principal fonte de tratamento para a população. Afinal de contas, não haviam hospitais modernos, eram raros, ainda mais para quem morava longe das capitais, quem estava lá no interiorzão, afastado das capitais, não tinha mesmo como chegar até o médico. A primeira faculdade, só para vocês terem uma ideia, de medicina do Brasil foi criada em 1832, então aí que começou a se popularizar, inclusive, a medicina. Até então, as garrafadas, as ervas, as plantas, os benzimentos era e ainda é para muita gente a principal fonte de tratamento contra os males do corpo, males do espírito, como dizem alguns. Bom, as curandeiras, elas eram conhecedoras e ainda são das ervas, dos chás, das infusões, garrafadas, pomadas naturais, famosas garrafadas também, né? Da sabedoria ancestral indígena. Os grandes xamãs e pajés, os povos indígenas é que repassaram esse conhecimento sobre as plantas sagradas que curam. Além disso, juntou-se aos rituais católicos, as rezas e as práticas cristãs, como eu já disse, num movimento sincrético, e aí então as benzedeiras, as curandeiras, fazem parte hoje da tradição oral brasileira. Afinal de contas, ainda existem benzedeiras, mas vocês já vão ver que mudou um pouquinho, inclusive nessa época de pandemia, novas tecnologias, mas elas continuam passando de uma para outra na forma oral, ou seja, mantendo a tradição oral. Depois da morte de um xamã dos povos Matsés da Amazônia, os indígenas que vivem ali entre o Peru e a Amazônia aqui no Brasil, com o auxílio de uma ONG chamada Acaté, criou a primeira enciclopédia do mundo sobre o conhecimento dos xamãs, dos pajés, para manter vivo para as próximas gerações. Eles perceberam que cada vez que morre um grande pajé, um indígena muito idoso, se perde muito conhecimento sobre a língua, mas também sobre as plantas e sobre as curas, mesmo com a prática das benzedeiras. Por isso, então, alguns povos indígenas, os povos Matsés, junto com a ONG Acaté, fizeram uma enciclopédia sobre o conhecimento desse xamã. Foi uma bela iniciativa, já está disponível, inclusive, na internet. Agora eu quero propor para vocês um mão na massa, mas esse mão na massa você vai fazer depois que acabar a nossa aula e vai apresentar para o seu professor no dia que ele marcar o Meet de ensino religioso. Pesquise, então se pesquisa nos livros, com os mais velhos, na internet, o que você tiver acesso. Pelo menos 3 plantas medicinais da cultura popular brasileira. Escreve o nome, para que serve e as suas principais características. Se você conseguir uma foto igual aqui, um raminho, digamos que você tem na tua casa alecrim, arruda, guiné, alguma coisa, a planta que você pesquisar pode colar o raminho numa folha, ou ainda uma foto que você conseguir colar para mostrar para o seu professor. Então é um mão na massa, mas não é para aula de agora, você vai fazer para entregar no próximo Meet com o seu professor, a sua professora. Então, pesquisa sobre pelo menos 3 plantas medicinais da nossa cultura popular, para que serve, nome, características. Beleza? Bom, agora eu tenho aqui uma atividade que nós vamos fazer nessa aula. Tem uma poesia que eu vou deixar aqui para vocês. Vocês vão copiar essa poesia e vão assinalar qual é a palavra que te chamou a atenção. E se essa palavra está ligada a alguma religião e qual a religião. Bom, então depois de copiar a poesia abaixo, assinale as palavras que remetem a alguma religião, apontando qual religião ela te lembra, qual religiosidade ela te lembra. Não se preocupe com certo e errado, o importante aqui é
Leitura, interpretação, raciocínio lógico, botar a mente para funcionar. Eu vou ler uma vez aqui para vocês, aí vocês copiam ou vão copiando já enquanto estamos aqui conversando, e aí vão, como eu disse, grifar as palavras que te chamam a atenção, que te lembra alguma religiosidade. Vamos lá? Então, menina com quebranto, reza de acalanto, ramo de arruda na mão, lá vinha a avó benzedeira do sertão, cura as dores do corpo, as mágoas do coração. A mão empunhava as folhas e a coreografia de cruz. Rezedeira índia africana, mãe terra gaia de todas as eras. Alquimia feminina, herança que se mantém, Maria, cheia de graça, amém. Então, você copia essa poesia que trata das benzedeiras, grifa as palavras que te chamam a atenção por estarem relacionadas a alguma religião e escreve qual é o nome da religião que ela te lembrou. Um tempinho para vocês resolverem e já já nós voltamos.
Voltamos com Aula Paraná, Ensino Religioso, 6º ano, Tradições Orais. Estamos falando das benzedeiras, senhorinhas, cabelo branco, com arruda na mão, guiné, que vende os males do corpo e do coração. E aí, vocês tiveram um tempo para fazer uma atividade. Pegaram essa poesia, copiaram e analisaram quais as palavras que chamaram a atenção, que qual religião se liga. Eu vou exercitar aqui junto com vocês. Então, menina com quebranto. Quebranto não me lembra nenhuma religiosidade, mas quebranto pode ser mal olhado, enfim. Reza de acalanto. Bom, reza pode ser cristianismo. Ramo de arruda na mão. Arruda me lembra a cultura indígena. Lá vinha a avó benzedeira. Benzedeira é uma mistura de cristianismo, indígena. Benzedeira do sertão. Curar as dores do corpo, a mágoa do coração. A mão empunhava folhas e coreografia de cruz. Bom, cruz é cristianismo, irremediavelmente. Mas tem a cruz ansada dos egípcios, tem vários tipos de cruz, inclusive, não só do cristianismo. Rezadeira índia africana. Bom, aqui já tem rezadeira, talvez cristianismo, índia, religiões de matriz africana, indígena, africana, religiões de matriz africana. Mãe Terra Gaia me lembra a Grécia Antiga, a mitologia grega. Alquimia feminina, alquimia me lembra talvez a Europa, os celtas, druidas, o Senhor dos Anéis, esses filmes relacionados a isso. Herança que se mantém, Maria cheia de graça, amém, com certeza o catolicismo. O importante nessa atividade foi a forma como você ousou interpretar, escolher as palavras-chave, desenvolver o raciocínio lógico e como você escreveu, colocando o nome da religião que isso te lembrou. Com isso, a gente conhece a diversidade religiosa para aprender a respeitar. Falamos tanto de religiões nas nossas aulas de religião, trazendo a diversidade religiosa, budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, religiões do mundo todo. E aí não podíamos deixar de falar das benzedeiras, que faz parte, não é uma religião, mas faz parte da religiosidade brasileira, faz parte da nossa cultura e da religiosidade popular. Vamos em frente, então. Embora a imagem que nós temos das benzedeiras seja uma senhorinha de cabelo branco, numa casinha no interior, fazendo rezas, atualmente nós temos um fenômeno, podemos chamar um fenômeno moderno da religiosidade. Existe uma nova geração de benzedeiras e benzedores, inclusive homem. No passado era mais mulher, agora homens estão fazendo benzimento. E eles... além de estudar o benzimento, além de ter escola, inclusive já tem uma universidade sobre curandeirismo e benzedeiras. Além de tudo isso, agora tem o fenômeno do benzimento online. Assim como padres e pastores oram para suas TVs, rádios, para as pessoas que acreditam, colocam um copo d'água, os espíritas com água fluidificada, tudo isso feito ou pela TV ou pelo rádio e agora online, com o benefício da internet. Também temos as benzedeiras online e elas atendem pela internet e não são mais tão senhorinhas. Agora temos também pessoas, mulheres novas, trazendo o que elas chamam de sagrado feminino, resgatando a herança ancestral e esse conhecimento que, além da parte religiosa, também tem a parte fitoterápica, tem a parte das ervas, das plantas, aí dos jardins, das hortas e muitos, inclusive, são alimentos. Muitas dessas plantas são alimentos. E esse conhecimento é de uma riqueza espetacular, a riqueza desse conhecimento popular das benzedeiras, das curandeiras, como eu disse, muito conhecido no interior do Paraná, do Brasil, mas que agora com as ferramentas das novas tecnologias de informação, as pessoas estão tendo acesso, inclusive buscando fazer cursos de benzimento, xamanismo, como fazer pomadas, infusões, chás. Eu mesmo sou adepto dos chás, tenho no meu jardim muitos chás e sempre estou ali precavendo, porque eu vou tomando antes, assim. Isso faz parte da cultura indígena, faz parte da religiosidade popular? Sim, mas também é um conhecimento que agora está disponível na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras mídias por aí. E agora também temos, então, como eu disse, essas benzedeiras online. Bom, na aula de hoje, nós descobrimos que as benzedeiras e curandeiras fazem parte da tradição oral do povo brasileiro. Então, o seu texto sagrado, se assim podemos dizer, são esses conhecimentos, essas rezas, esses benzimentos
E o conhecimento sobre essas plantas e ervas que curam, infusões, chás, como fazer, para que serve, que é repassado de forma oral, de tradição, de geração em geração, fazendo então parte da tradição oral, da religiosidade popular brasileira e que inclusive está se modernizando agora com esse fenômeno das benzedeiras online. E bem bacana, uma nova geração aprendendo e trazendo esses conhecimentos, mas que não são só do Brasil. Na América toda existem essas benzedeiras, muito forte aí nos países latinos, Bolívia, Peru, Chile, muito forte, México também. No xamanismo, nos Estados Unidos tem um movimento xamânico forte. Na Europa, como eu falei com celtas e druidas, lá desses filmes do Senhor dos Anéis e tal, também tem esses benzedores, aquela imagem do Gandalf, de chapéu, cajado, aquilo lá os magos também conheciam essa alquimia da medicina natural das plantas, e também no Oriente. Só que cada cultura aí, esses benzedores têm as características da cultura onde ele está inserido, né? Muda de xamã, feiticeiro, mago, pajé, enfim. E aqui no Brasil, elas são conhecidas popularmente como benzedeiras. E eu me despeço de vocês com aquele nosso tradicional shalom para quem é do judaísmo, salam aleikum para quem é do islamismo, axé para quem é de candomblé, saravá para quem é da umbanda. Assim seja para os espíritas, amém para todos os cristãos, namastê para os budistas, orientalistas, atche aerete nhamandu, para os guaranis, e assim eu cumprimento todos os povos nativos brasileiros. E, como diz o poeta Braulio Bessa, seja mais amor no peito, seja menos preconceito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.